Boa noite a todos que nos assistem no YouTube e mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Satisfação estar aqui, mais uma quarta-feira, 18 horas, começando aqui a nossa uma nova edição. Hoje, antes de mais nada, queria reiterar o agradecimento, como eu sempre faço, à diretoria da OAB da Bahia, à diretoria da ESA, da Escola Superior de Advocacia da Bahia, e queria saudar nossas duas convidadas de hoje, que vão tratar de temas relevantíssimos do processo civil. A gente está aqui hoje com Luísa Rodrigues. Luísa é lá de Santa Catarina, minha gente, e vai tratar de honorários advocatícios. Depois da fala de Luísa, a gente vai ouvir Samene Batista, que é daqui da Bahia. Então, é um bem-vindo a Salvador, né, Samene? Porque a Bahia, você já está aqui conosco. Samene Batista é lá de Conquista, minha gente, e vai tratar o tema dela é o STJ e a estabilização da tutela antecipada antecedente. Sejam ambas bem-vindas ao nosso Colocando o Processo em Prática, sejam assim que se sintam acolhidas, se sintam abraçadas, e vamos já começar, né, passando a palavra para a Luísa. Como eu dizia há pouco, Luísa Rodrigues, gente, é mestre em Direito pela Federal de Santa Catarina, é professora de Direito Processual Civil do SESUSC, que ela já vai contar para a gente o que significa a sigla SESUSC, e é advogada. E ela vai tratar sobre honorários advocatícios. Luísa, seja bem-vinda, a palavra está com você. SESUSC é o que mesmo? E aí vamos ao tema. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer que eu fico muito honrada de poder participar desse projeto da Escola Superior da Advocacia da Bahia, voltado à prática do processo civil, em especial ao lado do professor Adonias e da professora Samene. E agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de conversarmos a respeito de alguns temas de processo civil. Só esclarecendo, Adonias, a SESUSC é Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, né? Eu dou aula na graduação lá e na pós-graduação também. Bom, mas aqui hoje... Eu já ia esquecendo, Luísa, que você também foi uma das organizadoras. Aqui nós temos hoje, minha gente, duas organizadoras de competições de processo. Luísa foi uma das organizadoras da Competição Brasileira de Processo e Samene organizou uma competição de processo do Sudoeste da Bahia, não foi, Samene? Isso, achei uma iniciativa muito bacana. Então, fala um pouquinho também da organização, Luísa, que daqui a pouco também, Samene, falar um pouquinho da organização desse evento lá em Conquista. Joia. Claro, a ideia era nós realizarmos em Salvador, o professor Adonias era o nosso anfitrião local do IBDP, e infelizmente, em razão do contexto, nós tivemos que fazer online, mas a competição de processo já se tornou um evento consagrado entre as faculdades de direito de todo o país, e sem dúvida proporciona uma experiência acadêmica, tanto para os avaliadores, organizadores, quanto para os próprios participantes, que é incrível e complementar a formação dos alunos. Então, organizar a competição é sempre um desafio, né? É o terceiro ano que eu estou envolvida na organização, mas acho que para todos é melhor que seja presencialmente. Ano que vem estaremos em Salvador, né? Com tudo que a Bahia tem de melhor e com a competição de processo. A professora Samene. Samene, como foi a sua experiência organizando a competição do Sudoeste? Bom, primeiro, né, boa noite a todos, boa tarde, boa noite, início de noite, né? É um prazer estar aqui na companhia do professor Antônio Adonias, da professora Luísa Rodrigues. Organizar a competição foi, na verdade, a concretização de um sonho, né? Na verdade, as equipes daqui, de Vitória da Conquista, se inscreveram para a Nacional, mas não tinha mais vaga.
E aí a gente buscou, né, e pediu uma parceria da competição nacional, inclusive para usar o mesmo caso, né? E nos foi oportunizado esse privilégio, né, de fazer essa competição a nível local. Com certeza estaremos na competição nacional no próximo ano, porque foi uma experiência incrível, né? A gente reuniu faculdades e universidades, tanto de Conquista quanto da região, né, sudoeste da Bahia, centro-sul da Bahia. Teve participantes de outros estados também que pediram para se inscrever e acabaram se inscrevendo, então foi bem legal, né? Foi muito bacana. Estamos aí esperando a próxima edição da Nacional, então, em Salvador, efetivamente, presencial. É isso aí. Claro, agora nós estamos no intervalo, né, Adonias? E depois a gente já começa organizando a próxima, mas sem dúvidas é um evento de sucesso, fruto dessa parceria entre processualistas e Instituto Brasileiro de Direito Processual. Maravilha. Então, vamos ao tema agora. Vamos ao tema. Bom, se o intuito desse projeto é colocar, como o próprio nome sugere, o processo em prática, eu me propus a tratar de um tema bastante caro à advocacia, que se refere aos honorários advocatícios. Como se sabe, o Código de 2015 trouxe uma série de alterações significativas em relação aos honorários, principalmente com o propósito de eliminar aquelas situações antes bastante corriqueiras de aviltamento do trabalho desempenhado pelos advogados, e aqui nós estamos na Escola Superior da Advocacia, acho que nós estamos em casa para tratar desse assunto. Com fixação de valores de honorários em quantias irrisórias que, de forma alguma, representariam ou remunerariam a contento o trabalho desempenhado pelos advogados. Então, nesse sentido, com o intuito de corrigir essa fixação em valores incompatíveis com aquilo que foi desempenhado, na atual sistemática, alterou-se a regra para que os honorários incidam em percentual sobre o valor da causa, ou sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico, mantidos os limites de 10% a 20%, como se sabe, e em grau recursal há também a previsão de majoração dos honorários advocatícios, e não se trata de uma faculdade, mas sim de uma imposição legal, né? O tribunal majorará os honorários inicialmente fixados, claro, desde que a decisão objeto do recurso tenha ou comporte a fixação de honorários ou tenha efetivamente fixado honorários. Uma decisão interlocutória, a princípio, não ensejaria a fixação de honorários e, portanto, eventual recurso interposto contra essa decisão também não ensejaria a majoração, salvo, claro, se nós pensarmos em situações como exclusão de um litisconsorte, em que haveria a fixação de honorários para aquele litisconsorte excluído. Outro avanço notório nessa disciplina dos honorários advocatícios se refere à vedação da compensação, que, sob a égide do antigo código, era bastante comum, né? Então, promovia-se a compensação de valores cujos credores eram distintos. E felizmente, o código eliminou essa possibilidade, dispondo expressamente ser vedada a compensação de honorários. Também é necessário destacar, antes de adentrarmos as questões mais sensíveis, à luz do que vem sendo dito pelos tribunais pátrios a esse respeito, a previsão expressa de que os honorários têm caráter alimentar, né? Isso já era objeto de súmula na vigência do antigo código, porém se traz agora de forma expressa, lá no artigo 85, essa previsão de que há um caráter alimentar, existe esse caráter alimentar da verba honorária, detentora dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, por exemplo, se nós estivermos falando em créditos preferenciais. Então, o regramento conferido aos honorários por esse artigo 85, no novo código, foi recebido com grande euforia pela advocacia,
né, por parte dos advogados, e, por outro lado, foi alvo de severas críticas por parte de outras classes, como se o código fosse um código para advogados, concebido para advogados, né? E decorridos mais de 4 anos de vigência do código, a partir da aplicação do artigo 85 pelos tribunais, constata-se algumas questões que merecem a nossa atenção e que eu trouxe aqui para nós conversarmos e polemizarmos um pouquinho, né? Acho que é esse o intuito. Então, em primeiro lugar, eu trago essa questão da majoração dos honorários em grau recursal, porque na época em que, logo depois que o código entrou em vigor, me recordo das inúmeras discussões sobre quando que se pode falar em majoração, né? Havia várias teses na doutrina, e aí veio o STJ e editou os enunciados administrativos, entre os quais o enunciado número 7, que dispõe, né, embora seja um enunciado administrativo, que a majoração dos honorários só poderia acontecer em grau recursal nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, ou seja, a partir da vigência do Código de 2015. Bom, aqui publicada no sentido de tornar pública, né, e não publicação no Diário da Justiça, enfim. Então, isso poderia levar a crer que, para fins de majoração dos honorários, a referência seria necessariamente a decisão que os fixou. Então, por exemplo, se nós estivéssemos diante de uma sentença proferida na vigência do Código anterior, mesmo que o recurso de apelação fosse interposto na vigência do novo Código, não haveria que se falar em majoração nesse caso, à luz do enunciado 7 do STJ, justamente porque a decisão recorrida havia sido proferida na vigência do Código anterior. E aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio, sentença sob a égide do Código de 73, recurso interposto na vigência do Código de 2015 e julgado na vigência do Código de 2015, se poderia adotar o mesmo raciocínio para dizer que, por exemplo, na decisão que julga o recurso especial interposto contra esse acordo, não caberia também a majoração de honorários. E, de fato, a jurisprudência se dividia a esse respeito, inclusive no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, que muito recentemente, ao julgar embargo de divergência, agora em setembro, recurso que tem por função eliminar justamente dissídio jurisprudencial no âmbito da Corte Superior, sedimentou esse entendimento de que a majoração deve ocorrer mesmo nas hipóteses em que a sentença tiver sido proferida na vigência do antigo Código, porém, o recurso de apelação foi julgado na vigência do novo Código e, portanto, em caso no julgamento do recurso especial, por exemplo, ou nos recursos subsequentes, caberia essa majoração de honorários advocatícios. Se trata de um precedente interessante que se coaduna com a ideia por trás do artigo 85, parágrafo 11, ao versar sobre a majoração, que serve tanto de desestímulo à interposição de recursos meramente protelatórios, quanto tem por escopo essa remuneração do trabalho adicional desempenhado pelo advogado. Então, nesses casos, né, à luz desse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, haveria, sim, majoração, mesmo que a primeira decisão que fixou honorários tenha sido proferida na vigência do antigo Código. O segundo ponto que eu destaquei para nós conversarmos se refere à polêmica... Luísa, desculpe interromper, só para eu entender direitinho. A primeira decisão foi proferida ainda na vigência do CPC de 73. Sentença. Portanto, com
aquele regramento todo anterior. E aí o recurso foi interposto na vigência do novo código, é isso? Do novo código, apelação no novo código. Ou seja, aí me parece que há uma coerência, por quê? Porque se a parte vai apelar, ela já sabe que a apelação, que o recurso todo vai seguir o regramento do novo código. Não é isso? E, Sim. portanto, ela sabe que pode haver uma majoração com a aplicação daqueles honorários recursais do parágrafo 11 do 85. Né? Mas aí que tá. Porque pelo enunciado administrativo número 7, não cabe, né? Se a sentença foi proferida na vigência do antigo código, no julgamento da apelação não cabe majoração. Agora, esse entendimento do STJ é o seguinte, tudo bem, no julgamento da apelação não cabe, porém, interposto um recurso contra o acórdão que julgou a apelação, afinal, o acórdão que julgou a apelação foi proferido já na vigência do novo código, aí sim caberia, por exemplo, no julgamento do recurso especial, caberia essa majoração de honorários. Ou seja, a partir do momento que o recurso já foi interposto na vigência do novo código. Se o recurso foi interposto no código anterior, aí obviamente que não vai se aplicar esse parágrafo 11, não é isso mesmo? É que o critério, né, pelo enunciado administrativo, é a publicação da decisão. Perfeito. Não é a interposição do recurso, aí que tá. Eu me lembro que isso foi alvo de muitas críticas, justamente nessa perspectiva do teu comentário, Adonias, porque a assunção de risco, né, a partir do momento que a parte tem ciência no ato de interposição do recurso sobre as consequências que podem advir, inclusive a majoração de honorários, teria condições de decidir quanto à sua interposição ou avaliar melhor a estratégia, né? Porém, o que acabou prevalecendo, ainda que em enunciado administrativo, foi justamente a data de publicação da decisão, né? E me parece me parece coerente esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em certa medida agora, porque se poderia interpretar que, uma vez proferida a decisão que originalmente fixou os honorários na vigência do antigo código, nunca mais caberia majoração, né? Ou seja, mesmo que houvesse sucessivos recursos interpostos, não haveria que se falar em majoração. Acho que a professora Salmene queria... Eu queria só polemizar um pouco mais, te perguntando uma coisa, Luísa. Nesse caso, né, nessa tratativa intertemporal do cabimento ou não da majoração desses recursos, dos honorários em grau recursal, e se nós, por exemplo, né, já que o processo ele surgiu na vigência do Código anterior, né, na sua situação hipotética, a sentença ela foi publicada, e o recurso de apelação ele foi proposto na vigência do Código atual. Se na sentença o juiz fixou honorários de sucumbência em menos de 10%, porque isso era possível, né? De até 20%, haveria uma majoração, poderia haver uma majoração em grau de recurso especial maior do que 10%? Essa é a pergunta, né? Porque nós poderíamos, assim, na sentença era possível haver uma condenação em honorário de sucumbência inferior a 10. E no Código atual, não, entre 10 e 20. Né? Então, aí, em grau recursal, a gente só poderia majorar mais 10% se o juiz desse o mínimo. Mas como a gente compatibiliza isso, então, dentro dessa perspectiva intertemporal? Me parece que o critério, né, não alteraria em grau de apelação, quando do julgamento da apelação, porém, em sede de recurso especial, em sim, me parece que sim. Poderia haver essa majoração até o limite, né? Por até mais o limite que... de 20, né? Sim, mas é bem interessante a gente pensar nessa perspectiva, isso não foi abordado, não se chegou a essa minúcia, né? Essa decisão apenas separou-se, delimitou-se, em verdade, a meu ver, o âmbito de incidência desse enunciado administrativo, né? Até onde impediria aí uma majoração. Seria no recurso de apelação, mas me parece cabível, sim, em sede de recurso especial, essa majoração. Tá? Bom,
O segundo ponto que eu trouxe, justamente com esse escopo de polemizar, foi a questão dos honorários de sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Porque o incidente de desconsideração, previsto lá nos artigos 133 seguintes do Código, tem por escopo justamente oportunizar o exercício do direito de defesa aos sujeitos, né, cuja inclusão no polo passivo da execução ou do cumprimento de sentença se pretende. Então, antes não se oportunizava esse tipo de debate, o sujeito simplesmente era surpreendido com bloqueio seu patrimônio em conta bancária ou com uma constrição, né? O direito de defesa só poderia acontecer depois de já ter havido essa ingerência sobre o patrimônio daquele sócio ou daquela pessoa jurídica, enfim, que se pretendia incluir no processo. Então, o Código alterou essa lógica e previu o incidente de desconsideração como uma demanda incidental, que tem por objetivo justamente aferir se estão presentes ou não aqueles pressupostos para se desconsiderar a personalidade jurídica, né? E se é assim, e de modo geral se reconhece esse caráter de demanda incidental, um caráter de ação no incidente de desconsideração, mesmo que o Código refira que um incidente será julgado por decisão interlocutória, né? Não há dúvidas de que essa decisão interlocutória enfrentará o mérito daquele incidente, especificamente. E, por consequência, esse raciocínio levaria a concluir pela possibilidade de fixação de honorários, porque essa decisão, né, embora não se enquadre no conceito de sentença trazido pelo Código de 2015, enfrentou o mérito e, portanto, teria conteúdo, ao menos, a meu ver, de sentença, embora não ponha fim, né, ao processo como um todo, encerra apenas aquela discussão suscitada em caráter incidental. Então, de fato, se vinha entendendo dessa forma, alguns tribunais vinham entendendo dessa forma, né, até que o Superior Tribunal de Justiça, também neste ano, em maio, decidiu, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por maioria de votos ser incabível a fixação de honorários em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E ao analisar-se as justificativas dessa decisão, perpassam, em síntese, a questão de ser o incidente de desconsideração, como o próprio nome sugere, um incidente processual. E o artigo 85, parágrafo 1º, não traria expressamente ali o cabimento de honorários em incidentes processuais. Logo, se não encontra respaldo no artigo 85, então, esses honorários, não caberia a fixação de honorários em incidente de desconsideração. E o que é mais curioso é que esse caso enfrentado pela terceira turma se tratava de um pedido, portanto, de um incidente instaurado que foi rejeitado, ou seja, o pedido não foi acolhido e, portanto, concluiu-se não haver os pressupostos para que houvesse a inclusão dos sócios no cumprimento de sentença, na execução. Portanto, na perspectiva do sócio, né, aquele sócio que foi demandado em juízo num incidente de desconsideração, que precisou constituir advogado para exercer o direito de defesa e que, ao final, teve uma decisão que lhe foi favorável, porque, afinal, aquele pedido formulado no incidente não foi acolhido, né? Caberia aí a fixação de honorários. Porém, justamente diante desse caso em que a necessidade de fixação seria ainda mais nítida, porque, afinal, o sujeito foi demandado e, afinal, não foram reconhecidos os pressupostos,
a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformou um acordo que tinha fixado honorários justamente por entender que não cabe a fixação de honorários em sede de incidentes em geral, né? Então, me parece que aí há um preciosismo a respeito do meio processual, né? Se nós pensarmos em termos de a noção contemporânea do processo, ou na evolução do pensamento no processo civil, há um apego ao fato de se tratar de incidente, né? E aí eu fico me perguntando o seguinte, tá, e se essa desconsideração tivesse sido requerida já na petição inicial de uma execução, por exemplo, né? E, de repente, se conclui que aquele sócio incluído já no polo passivo da execução não deve integrar o polo passivo da execução porque ausentes os pressupostos da desconsideração. Não seria aí um caso de exclusão de litisconsorte que ensejaria a fixação de honorários? Então, confere-se tratamentos distintos a depender da via adotada, ou seja, se o sujeito não requereu na petição inicial e se requereu por incidente, então caberia num caso e não caberia no outro. Me parece que isso foge um pouco, é uma disparidade que fica difícil de explicar. Não sei qual a opinião de vocês, professores Samene e Adonias, a esse respeito, mas eu quis trazer essa decisão em tom de crítica, né, para nós pensarmos exatamente sobre isso. E aí, Samene, quer começar? Gente, desculpa, minha conexão eu acho que caiu, não sei se vocês notaram, mas eu me ausentei da sala e depois retornei. Me desculpa, Luísa, eu não consegui escutar a última parte, né, da sua fala. Imagina, eu me referia a essa disparidade que se cria se nós pensarmos, por exemplo, que se essa desconsideração fosse requerida já quando da propositura da ação, né? Já ao propor uma execução, os sócios são incluídos no polo passivo e se requer a desconsideração. E, mais adiante, o juiz conclui que aquele sócio incluído, na verdade, não deve integrar o polo passivo da execução, porque é ausente dos pressupostos da desconsideração. Então, nesse caso, seria uma exclusão de litisconsorte, né? Que ensejaria a fixação de honorários, diferentemente desse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que se centra no fato de se tratar de incidente, e incidentes processuais não comportariam fixação de honorários. Então, a minha provocação foi nesse sentido. Eu acho interessante, eu concordo com você, né, no sentido de que, já que o STJ se pronunciou, né, pela retirada aí dos incidentes do rol do cabimento dos honorários sucumbenciais, né, por que essa desconsideração da personalidade jurídica, quando ela ocorre já na ocasião da propositura da ação, a gente tem essa fixação? Então, é uma coisa muito bacana de a gente analisar, né, e de ter um ponto de vista crítico sobre isso. Então, eu acho que nesse ponto aí eu concordo com você, Luísa, de que deve existir uma cautela ao se excluir os incidentes deste rol de possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, sim, né? Sobretudo em relação a incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. O nosso amigo, Luísa, Bruno Regis Macedo, está lá no YouTube dizendo o seguinte: tema difícil de enfrentar, Luísa, ainda mais com as interpretações, entre aspas, do STJ. Excelente explicação. Eu acho que realmente gera uma disparidade. E acho que, assim, sobre o tema de honorários como um todo, eu até fiz uma defesa, até fiz uma sustentação, melhor dizendo, aqui no Tribunal da Bahia, sobre o momento de aplicação, né? Ou seja, que momento, eu acho que esse é um critério que deve nortear o regramento todo dos honorários, é que o fato gerador dos honorários é a decisão, dos honorários sucumbenciais, né, obviamente, é a decisão judicial, né? Então, eu acho que o argumento contrário a isso
é aquele que a gente estava conversando agora há pouco, ou seja, das partes conseguirem mensurar o risco para, por exemplo, interpor recurso, né? Mas me parece que o fato gerador do direito aos honorários efetivamente é a decisão judicial. Então, o que acontece se há uma decisão judicial que é oriunda de uma provocação na petição inicial, ou se há uma decisão judicial que é oriunda de um incidente processual, mas elas têm o mesmo teor, eu acho que vai comportar aí o mesmo regramento, né? Assim, penso eu. Mas sei que não é nada fácil esse tema. Não é mesmo? Especialmente, Adonias, porque o que se vê, né, é uma relativização, inclusive dessa exigência de se formar um incidente para fins de discutir a desconsideração, né? Inúmeros precedentes e vários tribunais nesse sentido da desnecessidade de instaurar um incidente autuado em apartado, embora o código assim preveja. Então, de novo, essa discussão seria no bojo da ação, com a tentativa de inclusão de, a princípio, terceiros, né, que seriam esses sócios, no polo passivo. Então, acho que a reflexão é bastante válida nesse sentido, né, até porque não se trata aí de um pronunciamento, nesse caso, da Corte Especial, foi uma turma, né, e, eventualmente, pode vir a ser alterado esse posicionamento. Mas o mais importante, na perspectiva tanto do estudante de direito quanto do advogado, né, a gente que milita no dia a dia, enfrentar criticamente isso que os tribunais nos dizem, né? Embora seja um parâmetro de orientação, não há como adotar de forma irrefletida, especialmente se se trata da nossa remuneração como advogados, né? E não podemos também olvidar os inúmeros colegas que dependem da verba sucumbencial, da verba honorária sucumbencial, como forma de remuneração, né? Inclusive, dado o caráter alimentar, né? Claro, é um aspecto importantíssimo. Exatamente. Sem dúvida. Que é justamente o nosso próximo assunto a ser discutido aqui. Se eu estiver me extrapolando no tempo, vocês me avisem. Mas jogue duro. É justamente em relação à natureza alimentar dos honorários advocatícios e a possibilidade de penhora de salário, né? Fomos surpreendidos com aquela interpretação, também num acórdão bastante recente do Superior Tribunal de Justiça, proferido pela Corte Especial em agosto deste ano, que por maioria de votos, em uma decisão bastante apertada, com placar bastante apertado de 7-6, concluiu não ser possível penhorar salário para pagamento de dívida decorrente de honorários. Então, entrou-se aí numa minúcia de se sustentar que esse caráter alimentar não significaria alimentos propriamente ditos, né? Pensão alimentícia, e, portanto, não ensejaria a penhora de salário nos termos do artigo 833 do Código de 2015. E interessante que, ao abrir a divergência, né, o ministro Luiz Felipe Salomão, inclusive, mencionou que isso afrontaria a súmula vinculante 47 do STF, que trata exatamente dessa natureza alimentar, e estaria o STJ invadindo a esfera de competência daquele tribunal. Mas a grande questão a partir daí é entrar-se nessas distinções, né? Me recordo que comemorou-se essa possibilidade de penhorar salário, porque bem se sabe a dificuldade num processo de execução, no cumprimento de sentença, de encontrar bens passíveis de satisfazer o crédito, né? E se existe aí uma natureza alimentar, esse crédito seria preferencialmente satisfeito, inclusive com possibilidade de penhora de salário. E o mais curioso é que, muito recentemente, agora em outubro,
dia 13 de outubro, ao julgar um outro recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça teoricamente aplicou o precedente, então aquele de agosto da Corte Especial, porém excepcionou aquela regra para dizer que, nos casos em que essa penhora não comprometer a subsistência digna do devedor, então haveria a possibilidade de penhorar salário. Ora, me parece aqui que existe uma contradição, né? Porque a questão de fundo continua sendo se esse caráter alimentar enseja ou não a penhora, independentemente da proporção desta penhora em relação àquilo que é oferido pelo devedor como salário, né? Em razão do exercício de atividade remunerada. E aí entra-se num casuísmo que compromete muito a segurança jurídica, porque imaginem, né? Nós, daqui a pouco, executando honorários, pedindo penhora de salário do devedor, e lá na frente esse devedor diz, não, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça decidiu na Corte Especial que não pode haver penhora de honorários. E, por outro lado, nós poderíamos dizer, não, mas a ministra Nancy Andrighi, em um recurso de sua relatoria, disse que, na verdade, se não comprometer a subsistência do devedor, poderia, sim, penhorar salário. Me parece que entra-se numa subjetividade, num casuísmo, que não convém, que gera muita insegurança jurídica, mas, né, talvez isso aqui seja já até um indício de alteração do entendimento firmado pela Corte Especial, não sei. Achei muito curioso, porque eu particularmente não concordo com essa impossibilidade de penhorar salário para fins de satisfação de crédito de verba honorária, né? Me parece que há aí uma restrição na interpretação que a lei não diz, né? Invocando conceitos lá do Código Civil e, ao mesmo tempo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, 2 meses depois, dá um exemplo exatamente ao contrário, né? Porque o motivo da proibição subsistiria, seria essa distinção entre o que é natureza alimentar, o que é pensão alimentícia, o que enseja o que, né? E se entra aí numa questão que gera uma imprevisibilidade que tanto se tenta combater de inúmeras formas, né? Inclusive pelo próprio sistema de precedentes. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso, mas se não, então, eu passo. Tá. É porque, na realidade, tem algumas perguntas que estão surgindo ali, mas eu queria concentrá-las para o final. Tá. Senão a gente vai toda hora dar uma interrompida. Beleza. Tá bom. Bom, então eu vou passar ao 4º ponto, né? Separei 5 pontos. Já vou me encaminhando para o final da minha exposição. Que é a fixação dos honorários por equidade. Essa já é uma discussão um pouco mais antiga, né? Inclusive, existe um recurso repetitivo, tema 1046, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Embora, né, haja, no último ano, uma série de decisões ratificando a impossibilidade de se aplicar o parágrafo 8º do artigo 85 ao contrário, né? Ou seja, para fixar os honorários em valor menor do que resultaria da aplicação do percentual em casos em que o valor da causa ou o proveito econômico seja muito expressivo. Mas, de qualquer forma, essa também é uma discussão que merece a nossa atenção, porque, de novo, é uma tentativa de querer conferir uma interpretação distinta daquilo que a lei diz. E a lei é clara nesse sentido, né? Eu até comento isso um pouco mais rapidamente, porque é uma discussão que já vem sendo travada há mais tempo do que as outras decisões mais recentes, justamente nessa perspectiva de querer se... Qual foi o objetivo do Código ao ampliar
as hipóteses que ensejam a fixação de honorários em percentual, né? Antes só era possível se a eficácia da sentença fosse eficácia condenatória, né? Fixação em percentual sobre o valor da condenação. Agora é possível fixar em percentual sobre o valor da causa, o que impõe à parte demandante uma responsabilidade também na atribuição de valor à causa, sobre proveito econômico, e aí existe a possibilidade de haver bases de cálculos distintas para autor e réu, né? Em hipótese de ambos sucumbirem em parte das suas pretensões, com o objetivo de remunerar o seu procurador exatamente na parcela em que a parte se sagrou vencedora na demanda, e também sobre o valor da condenação, que é uma hipótese já conhecida lá do Código de 2015. Então, a partir do momento em que se tenta alterar isso, né, de uma forma totalmente contra o que diz a lei, aí deixa-se a técnica de lado para focar-se se aquela remuneração fixada em favor do advogado está desproporcional ou representa um valor muito alto, enfim. E aí, de novo, vem a noção de insegurança jurídica, né? Poderíamos pensar que esse tema sequer deveria estar afetado lá em recurso especial repetitivo para fins de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, né? Talvez se tivéssemos, por costume, interpretar exatamente o que a lei diz, sem querer dizer o que a lei não diz, isso estaria fora de pauta, porém, como advogados, precisamos, inclusive, estar vigilantes, né, no tocante a essa questão. E aí, efetivamente, seria o fim, né? Em todos os casos em que o magistrado entendesse que a aplicação de percentual resultaria um valor muito expressivo, fixaria honorários por equidade e vai-se água abaixo toda aquela pretensão de eliminar essas reiteradas situações de aviltamento dos honorários com fixação em valores irrisórios, né? Por fim... Só comentando aí esse último tópico, né? Porque quando se fala nisso, a gente se coça de raiva, né? Porque isso aí é um desserviço ao trabalho hermenêutico que deve ser feito, né? Quer dizer, a gente lutou tanto para conseguir um percentual mínimo a título de honorário de sucumbência, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, a gente percebe o retrocesso que é. Quer dizer, como é que o juiz ele vai definir que o valor é expressivo, né? É um conceito, nem chega a ser um conceito jurídico indeterminado, é um conceito indeterminado, né? Então, só para pontuar aí a minha decepção, né, diante desse tópico. Eu ia aguardar para falar sobre isso depois, mas já que Sabine tomou a palavra, reparem bem, eu acho que se o valor final representa um montante alto, além de entrar nessa subjetividade a que tanto Luísa como Sabine falaram, eu acho que tem um outro elemento, que é o elemento da responsabilidade, sabe? Da responsabilidade profissional. Porque, veja, se você vai aplicar 10% em cima de R$1.000, você vai chegar num valor. Se você vai aplicar 10%, ou 15%, ou 20% sobre R$1 milhão, você chega a um outro valor, obviamente. Se você vai aplicar 10% sobre R$1 bilhão, é outro valor. Mas, vejam, quando um advogado se propõe e concorda em patrocinar uma causa de R$100 mil, ou de R$1 milhão, ou que tem uma expressão econômica maior, ele sabe de antemão também que a responsabilidade dele é muito maior. Por quê? Independentemente da complexidade do litígio, a significação econômica daquela causa e a repercussão que ela pode ter para a vida de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica é significativamente maior do que uma causa com um valor menor. E mesmo sabendo que a responsabilidade da advocacia é
consiste numa atividade meio, ou seja, nós não nos comprometemos necessariamente com o resultado, até porque o resultado depende do julgamento de um terceiro, que é o magistrado, que é o Poder Judiciário. Então, a gente sabe que a gente tem que empreender todas as técnicas e todos os meios previstos no ordenamento e admitidos pelo ordenamento para melhor patrocínio dos interesses do cliente. Mas a gente sabe que perder um prazo num processo pode significar perder o processo, pode ter essa consequência. E aí, veja, perder um prazo num processo cujo valor é de R$1 milhão é muito diferente do que perder um prazo num processo que vale R$1.000. Então, há uma carga de responsabilidade e o jurisdicionado, inclusive, procura o advogado, procura esse advogado ou aquele advogado, sabendo qual é a estrutura que o advogado tem, qual é assim, qual é o portfólio de serviços prestados que aquele advogado tem. Então, qual é a história, qual é a experiência daquele advogado para confiar uma causa assim ou assado para um determinado advogado. Então, a expressão econômica do resultado dessa responsabilidade me parece que tem que ser levada em consideração, percebe? Então, essa coisa de dizer assim, olha, é muito alto, é muito baixo, mas e qual era o risco que estava por trás disso? Né? Então, esse risco tem que ser mensurado. Né? Se um advogado aceita uma causa de R$1 milhão, ele sabe que tem um risco por trás daquela causa, se alguma coisa der errado, se no momento de interpor um recurso a internet cai, a internet trava, o token para, enfim, o PJE não funciona. E aí? Como é que esse risco está calculado? Então, esse risco tem que ser revelado também no momento da fixação dos honorários, assim me parece. Eu concordo em absoluto, professor Adonias, porque é exatamente isso, né? Se nós formos relembrar da alteração do código no que tange ao valor da causa, exigindo que se contemple, inclusive, a pretensão no tocante ao dano moral, por exemplo, que se quantifique essa pretensão, qual que é a consequência, né, dessa quantificação? Então, o sujeito vai colocar lá R$200 mil a título de dano moral, sem nenhuma consequência pelo fato de estar formulando um pedido, vamos dizer assim, não sério, né? Que sabe que não vai ter condições de prosperar, de ser acolhido, ser julgado procedente, e mesmo assim formula, aumentando sem dúvida nenhuma o risco. Né? Acho que é bem por aí. Isso que nós nem falamos lá dos critérios que devem ser observados, né? O grau de zelo, a complexidade do trabalho, porque a tendência é sempre minorar o trabalho que foi desempenhado, né? Não, essa causa foi simples, veja bem. E ninguém está vendo o empenho do advogado, as horas de estudo e de empenho e de tentativa de expedição de mandado, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, né, que envolvem o exercício da advocacia. Então, acho que, sem dúvida, é um pleito comum e é uma resignação comum em relação a esse ponto, né? O último ponto que eu destaquei para nós conversarmos já é um link com a fala da professora Samene, que me sucede agora, em relação à fixação de honorários em decisão que extingue o processo depois da estabilização da tutela antecipada antecedente, né? Porque existe um debate na doutrina em relação à possibilidade ou não, porque o código não prevê isso, né? Essa fixação de honorários lá nos artigos em que trata dessa tutela antecedente, em caso de estabilização. E há autores que fazem uma aproximação em relação à ação monitória, por entenderem que a tutela antecipada antecedente seria, em certa medida, uma técnica de monitorização do procedimento, né? E, portanto, se aplicaria aí, por analogia, o artigo 701, lá da ação monitória, que prevê a fixação de honorários em 5%, da mesma forma que na ação monitória. Existe, inclusive, um enunciado
do ENFAM nesse sentido, né? De sustentar que os honorários devem ser fixados nesse percentual de 5% sobre o valor da causa. E aí eu deixo a critério da professora Samene, já repassando a palavra para a exposição sobre tutela antecipada antecedente. Maravilha, obrigado, Luísa, pela participação. Aqui, tivemos aqui no YouTube, assim, vários comentários. Cadê? Tem alguém que falou assim, poxa, baita tema aqui, ó, Luísa de Souza, sua xará, colocou aqui, baita tema, parabéns Asa Bahia pela iniciativa. E tem uma pergunta, tivemos aqui algumas perguntas. A primeira delas, de Tereza Brito da Silva Neta, diz assim, até o limite de 20%, eu acho que Tereza fez essa pergunta quando a gente estava ainda falando sobre a questão dos honorários recursais, não é isso? Acho que me parece que era isso. E a pergunta dela, vai até o limite de 20%? Existem posicionamentos dissonantes também a respeito disso, né? De que a majoração só poderia acontecer até o limite de 20%, ou se em grau recursal renovaria e poderia haver uma nova fixação de honorários, né? E parece que prepondera a questão de limitação a 20%, pelo menos é o que eu tenho visto, assim, principalmente no âmbito do STJ, em termos de aplicação, né? Embora eu não desconheça esse outro viés, essa outra corrente. Maravilha. Temos aqui uma outra pergunta, mas acho que a pessoa se retratou aqui na pergunta, aqui, mensagem retratada. Maravilha. Luísa, muito obrigado pela participação. Continue aqui conosco. Isso não quer dizer assim, continue aqui com a gente na sala. Eu vou passar a palavra agora, minha gente, para a professora Samene Batista. Samene é pós-doutoranda pelo MICHR Itália. Aí você precisa explicar para a gente, Samene, o que é a sigla. É doutora e mestre pela UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professora e advogada, e vai tratar do STJ e a estabilização da tutela antecipada antecedente. Samene, obrigado por ter aceitado o convite, e a palavra está com você. Obrigada, Donias. Luísa, muito obrigada aí, né, por ter deixado a sua deixa, o final da sua fala, em complementaridade à minha fala. É um grande prazer estar aqui nesse projeto do professor Adonias, juntamente com o ESA Bahia, né? Como Luísa disse, nós estamos em casa, nossa casa, que é a OAB, né? Então, estamos muito à vontade aqui. Adonias, a sigla é da Mediterrânea, né? A Mediterrânea Internacional Universidade de Reggio Calabria, na Itália, tá? É uma sigla lá para a universidade. Mas vamos lá. A minha proposta aqui hoje é a gente discutir um pouco e vai muito... e o tema está muito ligado ao que Luísa falou, sobretudo em relação à discussão do STJ a respeito do tema, né? E essas interpretações que o STJ vem dando nos últimos 2 anos sobre a estabilização da tutela antecipada antecedente e de que forma isso repercute no nosso trabalho enquanto advogados e advogadas, né? Que tipo de segurança ou insegurança jurídica está sendo gerada em torno, né, das interpretações da primeira turma e da terceira turma do STJ desde 2018. Só para contextualizar, o nosso Código de Processo Civil atual, ele por colocar tutela antecipada e tutela cautelar, né, respectivamente, uma tutela de natureza satisfativa e uma tutela de natureza acautelatória, como tutelas de urgência, né, descritas no CPC a partir do artigo 294 do Código, né, até o 310. Então, o CPC ele abriu um capítulo para falar sobre as tutelas de urgência, que são deferidas, né, baseadas em uma cognição sumária. Então, aconteceram várias mudanças, né, mudanças para melhor, eu considero, em relação à tratativa sobre tutela de urgência no antigo Código, né? E o CPC deixou o 311 para falar também de uma tutela provisória, que é a tutela de evidência, né? Não só no artigo 311, mas reservou esse artigo exclusivamente para a tutela provisória de evidência.
E, assim, dentro da dinâmica das tutelas de urgência no Código de Processo Civil atual, o legislador ele tomou um pouco, né, do direito francês e da dinâmica autônoma dos requerimentos de tutela de urgência em caráter antecedente, né, dando a nós a possibilidade de requerer as tutelas de urgência não só no corpo da petição inicial ou no curso do processo de maneira incidental, mas também de forma antecedente, né? Então, a gente trouxe isso importado aí do direito francês, em que há uma autonomia desse pedido de tutela, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada. Entretanto, no que diz respeito à tutela antecipada, a gente tem um diferencial, porque a tutela antecipada, dada a sua natureza satisfativa, né, ela pode ser estabilizada, e o processo pode se encerrar com a simples satisfação da tutela, sem uma ampliação do mérito, sem o aditamento e a transformação do que era só tutela em petição inicial. Coisa que não faz o menor sentido se olharmos para a tutela cautelar, né? Já que sua natureza jurídica ela não visa satisfação, então não faz sentido a gente imaginar uma estabilização da tutela cautelar antecedente. Certo é que, então, né, para resumir aqui esse primeiro tópico que eu trouxe para o nosso encontro de hoje, as tutelas antecipadas, elas podem ser requeridas em caráter antecedente e esgotar-se, né, no seu objetivo. Já as tutelas cautelares, elas podem também ser requeridas em caráter antecedente, né, já existia uma previsão de uma cautelar autônoma desde o Código de Processo Civil de 73, que foi organizada sobre a perspectiva do Código de 2015, entretanto, a cautelar não pode ser estabilizada. E o que significa essa estabilização? A estabilização significa a permanência dos efeitos dessa tutela no curso do tempo e no espaço, né? Então, ela não significa, em hipótese alguma, o trânsito em julgado, por mais que haja um entendimento ou outro contrário ao que dispõe o parágrafo 5º do artigo 304 do CPC, né? Então, essa estabilização, ela não tem por finalidade a coisa julgada dessa tutela, até porque nós estamos falando de uma decisão precária, uma decisão baseada em cognição sumária, né, e não definitiva, então ela não traria aí essa hipótese de formação de coisa julgada. Mas a estabilização, é certo, né, nós já sabemos disso, que ela gera uma estatificação, né, uma paralisação, uma manutenção dos efeitos dessa tutela antecipada no curso do tempo e do espaço. Mas, né, o artigo 304 do CPC fala sobre como essa estabilização ela acontece, né, como viabilizar a estabilização. E me parece, né, que o 304 ele criou um requisito que indica a omissão do réu com a tratativa recursal para que a estabilização ocorra. Então, o caput do 304 diz que a tutela antecipada antecedente será estabilizada se não for interposto no prazo previsto em lei o respectivo recurso em relação à parte contrária. Então, a forma que o legislador originariamente colocou para que houvesse a estabilização da tutela antecipada antecedente é a proposição de recurso. Que recurso é esse? Né? Quando a gente vai para o artigo 1015, inciso 1º do Código de Processo Civil, a gente tem um rol de decisões interlocutórias sobre as quais cabe o agravo de instrumento. Claramente, a decisão que defere uma tutela antecipada antecedente é uma decisão interlocutória e, por disposição do 1015, inciso 1º, caberá, portanto, um agravo de instrumento. Né? Então, para evitar a estabilização, a permanência no tempo e no espaço dos efeitos dessa tutela requerida e concedida pelo judiciário, o réu teria de propor um agravo de instrumento. Né? Então, a gente sabe também um outro viés do pedido de tutela antecipada antecedente, porque se ela for indeferida liminarmente, aí não há de se falar em recurso proposto pelo réu pela própria ausência de interesse recursal, né? O juiz vai intimar o autor para ditar o pedido, se quiser, em 5 dias. Então, aí já é um outro viés, né, em que não há concessão da tutela.
Mas, havendo a concessão liminar da tutela, o CPC ele é muito claro ao dizer que o réu terá de propor um recurso para evitar a estabilização ou a manutenção dos efeitos dessa tutela antecipada antecedente. Nada disso que eu estou falando é novidade. Entretanto, né, muito me preocupa os últimos posicionamentos contrários do nosso Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos um posicionamento em dezembro de 2018, né, no RESP 1760966, né, que foi coordenado aí pelo ministro Marco Aurélio, né, e nesse posicionamento desse RESP específico, o STJ ele fez uma outra interpretação do 304, que, abre aspas, nas palavras do próprio ministro, seria uma interpretação sistemática e teleológica. E se ancorando, né, o ministro Marco Aurélio se ancorando numa doutrina majoritária, entendendo que não seria justo que a única forma de evitar a estabilização da tutela antecipada antecedente fosse uma atividade recursal, fosse a proposição do agravo de instrumento, ele citou vários autores, vários doutrinadores, né, no mesmo sentido de seu entendimento. O professor Fred Didier, a Paula Sarno Braga, né, o professor Mitidiero, o Sérgio Arenhardt. Então, colecionando esses posicionamentos doutrinários, o ministro Marco Aurélio, em seu voto, ele fez um percurso hermenêutico interessante. Ele disse, ora, se a tutela antecipada antecedente ela é concedida em caráter liminar, e liminar significa contraditório postergado, significa que o réu não teve a oportunidade, nem terá a oportunidade de impugnar essa decisão em primeiro grau, porque o legislador, no artigo 304, diz claramente que a única forma de evitar essa estabilização é a propositamento. Então, veja, já que nós postergamos o contraditório e a decisão que concedeu a tutela antecipada antecedente foi em caráter liminar, por que não dar a oportunidade de contraditório ao réu para que ele impugne a concessão dessa tutela em primeiro grau de jurisdição? E aí o ministro ele vai discorrer o seguinte: se a única chance de evitar a estabilização é a manifestação de vontade contrária do réu através de um recurso, de um agravo de instrumento, isso acabaria por, né, dirimir ou mitigar o exercício do contraditório desse réu. Então, para o ministro, no seu voto, e que foi um voto vencedor à época, né, nesse RESP de 2018, caberia qualquer impugnação à tutela antecipada antecedente concedida pelo juiz em primeiro grau para evitar a estabilização. Então, em sua opinião, né, dentro desse voto, o réu poderia impugnar essa tutela antecipada antecedente, poderia manifestar-se contrariamente, contestar esse pedido, já que ele, em tese, só teria a chance de contestar a petição inicial aditada após a realização da audiência de conciliação ou mediação. Então, isso também foi citado no voto, né? Ora, como não oportunizar esse contraditório antes ao réu para que ele se insurja contra a decisão que concedeu liminarmente uma tutela antecipada antecedente? E aí, ele também preza no seu voto pelo princípio da vontade, né? Já que a estabilização é fruto de vontade não só do réu, numa vontade omissiva, como diz o legislador, mas também o autor. Então, o ministro ele até cita um exemplo, né? Que é um exemplo muito prático. Vamos imaginar que a Luísa ela proponha um processo judicial, a Luísa ela propõe uma tutela antecipada antecedente para retirar o nome dela dos cadastros de proteção ao crédito. Ela precisa retirar o seu nome do SPC Serasa, por exemplo. E ela promove esse pedido de tutela antecipada antecedente em face do Serasa, né? Isso o ministro que vai falar, né, no seu voto, dá esse mesmo exemplo. Aí, o juiz, ele defere a tutela antecipada antecedente por meio de decisão interlocutória concedida liminarmente e ordena que o Serasa retire o nome dela dos seus cadastros. Para o ministro, né, se o Serasa tiver a oportunidade apenas de recorrer, ele só terá direito ao contraditório nesse processo depois que ele foi intimado a comparecer à audiência de conciliação ou mediação.
E, às vezes, gente, o que Luísa quer de verdade nesse processo se esgota na obrigação de fazer, que é retirar o nome dela dos órgãos, né, dos cadastros de proteção ao crédito. Então, ele vai criticar esse posicionamento do legislador e fazer o que ele chama de uma interpretação sistemática e teleológica, dizendo que basta, né, que Luísa, então, impugne essa decisão em primeiro grau, que Luísa conteste essa decisão que julgou procedente a tutela antecipada antecedente. Tá? Não estou me posicionando ainda, tá, gente? Vou chegar lá. Mas essa foi a decisão de 2018, que foi muito aplaudida, né, por muitos doutrinadores, mas vaiada por outros doutrinadores também, e outros críticos do processo como um todo. Né? Inclusive, a gente tem opiniões doutrinárias bem extremas, né? Por exemplo, o professor Daniel Assunção Amorim, baiano também, ele diz na doutrina dele, no Manual de Processo Civil, volume único, que para ele qualquer manifestação do réu impediria a estabilização da tutela, mesmo que não fosse direcionada para impugnar a tutela antecipada. Então, qualquer tipo de manifestação já geraria naquele processo, né, manifestação de vontade pela continuidade do processo. Né? O que para mim me parece uma posição bastante radical, porque o réu não enfrentaria diretamente ou aquele mérito, né, aquilo que foi discutido em sede de satisfação de tutela. E aí, gente, esse posicionamento ficou reverberando, né? Ficou reverberando, obviamente. Muitas decisões posteriores, elas foram baseadas, né, nesse RESP de 2018, de dezembro de 2018. O grande problema, ou a grande solução para muita gente, e aí, se Luísa e o Adonias quiserem interferir, podem interferir, tá, gente? Eu estou falando aqui disparada, mas se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Nós tivemos um outro recurso especial, esse, dessa vez, de 2019, que é o RESP 179-7365, do Rio Grande do Sul. O anterior foi da terceira turma do STJ, né, cujo relator ministro foi o Marco Aurélio. Esse agora, de 2019, se eu não me engano, foi de outubro de 2019, ele teve como relator o ministro Sérgio Cuquina, né, mas o voto dele foi vencido nesse RESP. E esse RESP, então, ele mudou totalmente, né, a previsão anterior da terceira turma, e a turma, então, teve uma outra interpretação sobre a mesma situação jurídica, que é a impugnação do réu em sede de tutela antecipada antecedente é eficaz para evitar a estabilização? Né? Nós tínhamos o entendimento da terceira turma, e aí veio o entendimento da primeira turma, praticamente revogando, entre aspas, o entendimento anterior, fazendo a gente ficar meio que na corda bamba, né? E agora, o que vai ser? Né? O que vai ser? E aí, nesse RESP, é bastante interessante, porque o relator, ele teve seu voto vencido, e, na verdade, o acordo, a fundamentação do acordo, do voto vencedor, ele foi direcionado pela ministra Registra Helena Costa, né? E a fundamentação dela também é muito pertinente, no sentido exatamente contrário. Né? Ela cita, inclusive, esse RESP anterior de São Paulo, da terceira turma, no ano de 2018, mas ela vai na contramão do entendimento, dizendo que a única forma, de verdade, de evitar a estabilização da tutela antecipada antecedente é a proposição do agravo de instrumento. E aí ela diz que não existe uma interpretação sistemática ou teleológica, como disse o ministro Marco Aurélio, mas sim deve haver uma interpretação quase que literal da norma jurídica, né? Porque, vejam, a ministra Regina, em seu voto, ela critica o posicionamento anterior, dizendo que a gente não pode correr o risco de fazer invenções, né, sobre aquilo que está na lei. Então, a lei ela é muito clara. O artigo 304, não que não haja um exercício hermenêutico, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Deve haver um exercício hermenêutico constante sobre a norma jurídica do tipo lei. Mas o que a ministra Regina Helena diz no seu voto, né, que foi o vencedor desse acórdão, é que deve haver uma leitura muito cuidadosa para a gente não sair da finalidade da lei. Então, claramente, né, o legislador ali colocou o recurso como forma de criar um obstáculo à estabilização da tutela antecipada antecedente e não qualquer outro tipo de impugnação.
né? E que a gente tem que ter um cuidado para que não haja uma extrapolação da atividade jurisdicional, para que não haja um ativismo em prol do que eu queria que fosse assim, né? E nós estávamos discutindo exatamente há pouco, quando a Luísa estava falando das faces, né, das decisões do STJ em torno da relativização desses honorários de sucumbência e da interpretação do que, na verdade, está na lei. E aí a gente volta agora, né? E eu fico meio que na corda bamba, sabe, gente? Vou confessar para vocês aqui, porque a priori, logo quando o CPC entrou em vigor, quando eu bati o olho no 304, falei, nossa, isso aqui está errado, gente. Na verdade, como foi uma decisão liminar, deveria dar oportunidade para o réu se manifestar em relação à tutela antecipada antecedente em primeiro grau, né? Como assim? Exigir que o réu já vá para o segundo grau de jurisdição por meio de um agravo de instrumento, sendo que ele pode mudar ali a opinião do juiz de primeiro grau através de uma manifestação. Mas eu fiquei na minha, sabe por que eu fiquei na minha? Porque eu não sou eu que vou mudar a lei, né? E aí, a interpretação do STJ em 2018, segundo a ministra Regina Helena, foi de mudança de lei, foi de um ativismo judicial extremo, foi de uma extrapolação da atividade jurisdicional, tendo em vista que o artigo 304 é muito claro, é recurso e pronto, né? Então, e aí, na verdade, o meu objetivo aqui, ao falar para vocês desse tema, não é nem de a gente colocar uma pá de cal no assunto, né? De a gente polemizar mesmo. Até que ponto essa decisão de 2018 beneficia o advogado, pelo menos o advogado réu, eu acho que beneficia bastante, mas a gente tem esse contraponto da extrapolação da atividade jurisdicional numa interpretação que ela chama de sistemática e teleológica, mas que muda a vontade da lei, né? Então, e o interessante é que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, né, o voto da ministra, ela cita que no anteprojeto de lei para o novo Código de Processo Civil, existia, né, uma previsão de interposição de recurso e impugnação, mas que foi retirada a impugnação. Então, não foi um esquecimento do legislador, né? Foi proposital essa inserção só do recurso e a retirada da impugnação no anteprojeto. E aí, na verdade, a minha provocação é no sentido de: estamos seguros, né, de que essa decisão de 2019 ela se sobrepõe ao entendimento de 2018 e acabou, né? Como falar do Instituto da Preclusão se os nossos tribunais entenderem conforme a primeira turma ou a terceira turma, né? E se eu não... Samene, eu sou advogado do réu, advogado do réu, estou na dúvida se eu vou propor o meu agravo ou eu vou impugnar em primeiro grau, né? Será que se eu impugnar em primeiro grau e depois agravar a decisão do juiz, vai haver uma preclusão, né? Vai haver uma perda do prazo para recorrer? Será que eu ainda terei interesse recursal? Né? Então, para que lado que eu vou? Né? Já que houve uma sobreposição, inclusive, de turmas diferentes, né? Que caberia, inclusive, até embargos de divergência sobre esse tema. Então, é mais uma provocação que eu trouxe aqui hoje. Sempre foi um assunto que me incomodou muito, né? Desde que o Código entrou em vigor. E como outras tantas interpretações do STJ, tal como uma que eu critico muito, inclusive, a tese da taxatividade mitigada do artigo 1015, né? Então, existem alguns contornos dados pelo Superior Tribunal de Justiça que acabam nos colocando numa situação de insegurança jurídica, sobretudo em relação à atividade jurisdicional, à atividade da advocacia. E aí eu deixo a minha provocação aqui e abro o debate, né, com a Adonias, com a Luísa, vocês que estão aí no chat também. Obrigado, Samene, pela excelente exposição. Ministro Marco Aurélio, só para deixar claro, o ministro Marco Aurélio Belize, né? Da STJ. Isso, Marco Aurélio Belize. Porque a gente fala ministro Marco Aurélio, geralmente as pessoas fazem referência ao ministro ao Supremo do STF. Maravilha. Luísa, o que você nos conta sobre esse tema tão controvertido? Olha, eu confesso que eu estava me segurando aqui e eu pensei, não, vou esperar a professora Samene terminar. Porque esse sempre foi um assunto que me intrigou muito, sabe? E
E eu mudei o meu convencimento completamente, porque eu entendia, a minha tendência era sustentar exatamente isso, interpretação literal. A lei diz recurso por recurso, eu não posso interpretar defesa, contestação ou simples petição, como alguns doutrinadores sustentam, né? Ou qualquer tipo de manifestação contrária para impedir a estabilização, e eu pensava, não, é recurso, é recurso. Mas ao se pensar na perspectiva recursal, ou seja, o autor se valeu requereu uma tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz indeferiu o pedido, o autor interpôs recurso, né? Não conseguiu a dissipação dos efeitos da tutela recursal no âmbito do tribunal. E quando do julgamento desse agravo de instrumento, aí sim foi concedida, foi deferida a tutela pretendida pelo autor. Bom, e aí nesse caso haveria uma obrigação desse réu de interpor recurso especial, recurso extraordinário, simplesmente pelo fato, simplesmente para fins de impedir a estabilização, porque o artigo fala em recurso. Então aí me parece, né, que essa premissa da interpretação literal não se sustentaria nessa hipótese, especificamente, se a tutela for concedida quando do julgamento do agravo de instrumento, porque haveria uma obrigação ao réu de recorrer por recursos excepcionais, que nós sabemos que é uma via estreita, né, o filtro de acesso aos tribunais superiores, e ainda bem, senão haveria uma sobrecarga muito superior, e, portanto, não faria sentido obrigar esse réu a recorrer por recorrer, ciente de que aquele recurso especial não seria admitido, ou que a discussão ali por envolver tutela provisória esbarraria na súmula 7, né? Enfim, uma série de questões assim. Aí eu parei para refletir e pensei, não, talvez faça sentido, né? Ainda que a lei não diga, eu concordo, a lei não diz que qualquer tipo de oposição do réu impede a estabilização. Mas, por exemplo, nessa questão... É que, desculpem, voltando ao raciocínio, o cerne da antecipação da tutela, se nós formos ver, inclusive, as influências do direito francês, do direito italiano, em certa medida, é a ausência de interesse de impugnar, né? E por isso que eu me recordo muito daquele artigo da professora Ada Pellegrini, que talvez tenha sido um dos primeiros a esse respeito aqui, falando do Instituto do Referré e da possibilidade do sucesso desse instituto em termos de solução de controvérsias, justamente por inexistir aí a intenção daquela parte contrária de impugnar, ou de questionar, ou de contestar, né? Não existe interesse. Então, deferir a tutela simplesmente cumpre a tutela e o objetivo está atingido, e daí não haver de se falar em preocupações como se faz coisa julgada, se não faz coisa julgada, porque quando a gente pensa nisso, a gente não está pensando na efetividade da tutela. A gente não está pensando na perspectiva de que aquela tutela resolveu a crise, enfim, ou gerou o resultado prático pretendido pela parte, né? A gente já está pensando de que forma que a gente vai desconstituir isso lá na frente, se faz ou não coisa julgada, não é? Então, me parece assim, que isso é o exemplo de instituto que a gente importou no direito estrangeiro, sem considerar as características aqui do Brasil, e daí, assim, aquela aplicabilidade que se previa, né? Não, o Código inovou, trazendo tutela antecipada antecedente, vai ser excelente, é uma inovação, né, excelente para fins de solução de controvérsias e tal. O que a gente vê é que não há uma aplicabilidade tão ampla, justamente porque os casos em que não existe essa impugnação, seja por interposição de recurso ou na linha dessa corrente doutrinária, né, por qualquer outro tipo de impugnação, são hipóteses ínfimas. E aí voltamos a falar da ação monitória, né? Por que houve tanta discussão sobre a eliminação ou não da ação monitória no Código de 2015? Pela
efetividade, ou pela pouca efetividade, porque são pouquíssimos os casos em que a ausência de oposição faz com que seja constituído o título executivo judicial desde logo, né? Então, me parece que era por aí, por isso que eu estava agoniada aqui para falar, porque eu sempre gostei muito dessa discussão. Eu, inclusive, na época do mestrado, assim, estudei e queria escrever sobre isso, e depois eu pensei, não, talvez faça sentido, né, não restringir esses meios pelos quais o réu pode se opor por uma interpretação literal da lei. Tá? Então, era isso que eu queria contar. Obrigada pela oportunidade. Só fazendo uma adenda aqui, Adonísio, para já te passar a bola, mas eu tenho uma impressão, pelo menos aqui no Judiciário Baiano, né, algumas vivências enquanto advogada, em que há uma tendência de seguir também uma corrente doutrinária que diz que, mesmo havendo a possível estabilização pela ausência de proposição de recurso do réu, o juiz pergunta para o autor, e aí, autor, quer continuar? Não é? Aquele dever de consulta que muitos doutrinadores defendem. Então, o que tem acontecido, pelo menos aqui em Vitória da Conquista, é isso. Às vezes o réu tem interesse na estabilização, porque ele pensa, pô, eu não vou continuar essa marcha processual. Vou gastar tempo, dinheiro, vou sucumbir ao final, né? Sucumbir mesmo ao final. Então, eu vou parar por aqui, eu não vou impugnar, eu não vou recorrer. E aí vem o autor e fala, não, mas eu quero dar continuidade. E os juízes têm dado continuidade. Quer dizer, que eficácia tem essa estabilização diante dessas tantas interpretações, né? Do que gera estabilização e do que não gera estabilização. Pode falar, Doniz. Isso me lembra, eu não me lembro exatamente em quais ordenamentos isso acontecia, e se ainda acontece, não sei, mas acho que ali foi exatamente no artigo da professora Ada, que a que Luísa se referiu agora, mas em alguns ordenamentos, isso já há algum tempo atrás, existia a seguinte: se o réu fosse revel, o autor era consultado para dizer, bom, autor, você quer parar aí? Quer parar aqui? Se você parar aqui, a gente vai encerrar o processo, né? E não vai haver coisa julgada. E aí o réu poderia, obviamente, depois reabrir a discussão. Ou então o autor dizia, não, juiz, eu quero prosseguir com o processo. E aí o juiz não aplicava o efeito da revelia, portanto, não presumia que os fatos alegados pelo autor fossem verdadeiros, e aí caberia ao autor comprovar o seu direito, comprovar os fatos e, portanto, também o direito. E aí o juiz chegaria a uma cognição exauriente e sobre essa decisão recairia a imutabilidade da coisa julgada. A primeira vez que eu tive contato com... Na verdade, existia um projeto, um anteprojeto de lei, ainda durante a vigência do CPC de 73, antes do CPC de 2015, que tratava exatamente desse tema, que era o tema da estabilização da tutela, na época, né? Não existia tutela antecipada antecedente, mas existia a tutela antecipada. Ou seja, se o autor propusesse a ação, pedisse a tutela antecipada, e o réu não se insurgir, aí o autor seria consultado para isso. Mas é porque na roupagem do CPC de 73, como eu disse agora há pouco, não existia tutela antecipada antecedente. Então o autor precisava propor a ação principal, já buscando a tutela definitiva e pedir no bojo inicial a tutela antecipada, né? Que tinha uma cognição sumária, né? Mais superficial. Então, me parece que essa tutela, essa estabilização da tutela antecipada antecedente veio nesse sentido, para suprir essa lacuna, que é um pouco do que a Luísa acabou de dizer. Ou seja, na realidade, é pensando na eficiência do processo. Né? Qual é o sentido que tem se o réu diz assim, bom, eu aceito isso aqui e acabou, né? E não quero discutir, e não quero reabrir o litígio mais lá à frente. Então, pensando efetivamente, pensando na efetividade, na eficiência do processo, muito mais do que na discussão doutrinária sobre a cognição que se exerce ali e na possibilidade de ser recurso ou não ser recurso. Acho que é isso mesmo, é a postura do réu de dizer assim, olha, eu não vou me insurgir,
eu não vou resistir a essa pretensão, né, do autor. Porque efetivamente não. Por qualquer motivo, ou jurídico ou econômico, o réu entende que não é conveniente, né? Então, eu acho que passa por aí. E acho que aí realmente não ficaria restrito a uma interpretação literal do código, né? Talvez seja o caso de uma interpretação mais ampliativa, dizer assim, o réu não se insurgiu, né? Porque senão fica uma coisa muito rígida de ter que ser recurso necessariamente, né? São as minhas impressões. O que eu estou observando na prática, né? E eu até estava falando sobre isso há pouco, a minha observação na prática é de que os juízes estão sendo literais com relação à possibilidade de recurso, pelo menos com o novo posicionamento de 2019, eu tenho visto que o posicionamento dos juízes, pelo menos em primeiro grau aqui, tem sido no sentido de, para evitar a estabilização, o réu teria que agravar. Mas com relação ao autor, existe um afrouxamento desse entendimento. Quer dizer, mesmo quando o réu ele não agrava, o juiz pergunta, essa prática antiga que vem desde o antigo código, pergunta para o autor. E aí, autor, é seu interesse a estabilização ou não é do seu interesse a estabilização? Porque se for de seu interesse, a gente continua, esse réu vai ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, depois ele vai ter 15 dias para contestar a petição inicial aditada e vida que segue. Né? Então, existe aí uma incongruência. Né? A gente aperta de um lado, mas afrouxa de outro. Né? Então, a gente tem múltiplas possibilidades e a gente começa a florear muito o da lei, né, com essas possibilidades, o que acaba trazendo aí uma ineficiência do Instituto, do que ele veio a ser, né, a proposta do legislador. Porque pensando também do ponto de vista do réu, né, o réu vai falar assim, pô, a lei diz que se eu não fizesse nada, estava estabilizado. Não fiz nada. Isso. E ainda vão me convocar agora para tentar conciliar, para tentar para contestar, enfim, e para assumir, portanto, também os riscos da sucumbência, que eram Sim. o tema. Quer dizer, a vontade do autor é importante, a do réu não é, né? E se ele usa de estratégia em não impugnar, em não recorrer? E aceitar mesmo, porque muitas vezes ele fala assim, às vezes por questões econômicas, ele fala assim, é mais barato, ou é mais simples, ou é mais factível cumprir a decisão. E vejam, o que se espera é que, havendo uma decisão, ela seja cumprida, né? Então, ou que haja o recurso, mas se ele não recorreu e está cumprindo, né? Assim, eu não vejo sentido em falar vai dar continuidade, quer dar continuidade, né? Até porque se é uma tutela antecipada e antecedente, o autor já está obtendo a satisfação do direito que ele pretende obter, né? E aí vai um pouco também da nossa, digamos assim, do nosso preciosismo, que é o seguinte, para o autor, para o jurisdicionado, para ele importa a obtenção do bem da vida. Né? Se é em sede de tutela antecipada ou se é em sede de tutela definitiva, ele vai falar, bom, já estou aqui obtendo o bem da vida, né, eu quero dar continuidade para quê? Né? Ou seja, eu já estou tendo minha pretensão satisfeita. Né? Para obter uma sentença de mérito, para perseguir a coisa julgada, né? Seria, de novo, aí seria um desvirtuamento do Instituto. Eu concordo com vocês nesse ponto. A menos que a pretensão do autor fosse aproveitar o mesmo eixo procedimental para aditar outros pedidos, que não simplesmente a confirmação da tutela. Aí, ok, até né, nesse sentido teria um sentido de dar seguimento a esse processo. Mas eu concordo. De novo, volta-se ao mesmo ponto. A recepção do Instituto no direito brasileiro. Porque uma coisa é haver uma previsão legal que faculta, né, se valer desse procedimento. Outra coisa é em que medida aquele procedimento está sendo útil para resolver de uma forma mais célere e efetiva aquilo que é trazido à análise, né, submetido à tutela jurisdicional, submetido ao Poder Judiciário. Agora, uma coisa interessante, Luísa. Mesmo que o autor adite, mesmo que ele dissesse assim, bom, eu quero dar continuidade a esse procedimento já instalado, esse processo já instalado, para aditar. Uma coisa para a gente pensar será
que o juiz poderia voltar a apreciar o objeto da tutela antecipada, entendeu? Porque se o réu não se insurgiu e não recorreu, não se insurgiu, está aceitando, está cumprindo, e a legislação diz que se estabilizou ali, né? O autor ainda tem interesse e o juiz pode exercer cognição sobre esse pedido, sabe? Porque aditar para formular É outros pedidos interessante. é uma outra história, porque o réu não sabia que É. poderiam surgir outros pedidos. Aí pode dizer, não, em relação a esse outro pedido que foi aditado agora, em relação a isso aqui eu vou contestar. Perfeito. Mas eu não sei se... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas será que, se isso acontecer, o juiz pode se debruçar novamente sobre essa tutela que ele antecipou e que se estabilizou? Né? Porque qual é o elemento para desestabilizar, se o réu não se surgir? Não, eu seria acho mais... assim, Desculpa. Pode falar, professora. Não, eu entendo que quando o autor adita e ele coloca outros pedidos naquela demanda, né? Por exemplo, vou usar o que eu coloquei aqui na minha fala. A Luísa pediu a retirada do nome dela dos cadastros de proteção ao crédito, mas não é só esse o interesse dela, ela quer uma indenização por danos morais. E aí, então, ela adita, né? Mesmo que o réu não tenha proposto o recurso, eu entendo que no momento em que ela adita e pede para dar continuidade ao processo, essa tutela não estabiliza. Continua sendo sumária, ela pode ser revista na ocasião da sentença. Né? Esse é o meu posicionamento. Agora eu vou passar a bola para a Luísa. Eu acho, bom, que a colocação do professor Adonias foi partindo do pressuposto de que vamos adotar a interpretação restritiva, simplesmente só estabilizaria, né, em caso de não interposição de recurso, então mesmo que não interpôs recurso, mas apresentou contestação, então a decisão se tornou estável. Tem que cuidar, porque às vezes eu falo muito rápido, e aí aparecem essas diferenças, né, regionais, empolga o raciocínio e só vai. Mas então, nessa perspectiva, tá, mesmo que a decisão tenha se estabilizado, essa estabilização não representa coisa julgada. Sim. Né? De modo que... e aí estamos diante de uma outra bifurcação no âmbito doutrinário, porque há aqueles que sustentam que mesmo diante da estabilização, haveria, sim, interesse no prosseguimento daquela discussão, do processo, inclusive, quanto àquele capítulo cuja decisão se tornou estável, para que, ao final, haja a formação de coisa julgada sobre aquele capítulo, inclusive. Né? Então, aí seria mais uma análise do interesse processual. Sim, sob o ponto de vista prático, né? Sob o ponto de vista da necessidade, digamos assim, talvez não haveria. Mas, sob o ponto de vista jurídico, em termos de tornar aquela questão imutável, sob uma coisa julgada, talvez sim haveria esse interesse processual. Então, eu particularmente concordo que existe esse interesse, mas também concordo que isso seria, em certa medida, um comportamento contraditório por parte do autor que se valeu da tutela antecedente com vistas à estabilização, né? Porque se não existe uma distinção entre níveis de urgência, né? Para decidir se o autor vai pedir a tutela de forma incidental na própria petição inicial ou se vai usar uma tutela antecedente, embora no início eu me lembro de alguns artigos nesse sentido, sustentando que seria uma urgência maior para pedir a tutela antecipada antecedente, mas no fim não existe, né, essa distinção. Então me parece que ao optar, se bem que ao optar por esse procedimento da tutela antecedente, o autor é obrigado a dizer se tem interesse na estabilização, né? Sim. É um dos pressupostos lá do código também. Tem que indicar expressamente se lhe interessa a estabilização. Porque se o sujeito se valeu de uma tutela antecedente simplesmente porque ainda não estava em posse de toda a documentação, por exemplo, ou se ainda não existe uma segurança em relação ao pedido final e resolveu se antecipar para tutelar aquela situação de urgência e depois ver o que vai fazer no processo, né? Que nós, advogados, também podemos usar isso em termos de estratégia mesmo, aí
talvez fosse o caso de indicar já expressamente não ter interesse na estabilização e está se valendo daquele procedimento apenas do seu ponto de vista procedimental. Isso, perfeito. Tem uma proposição doutrinária a respeito disso. Tem uma proposição doutrinária interessante a respeito disso, né? A depender da intenção do autor, ao pedir uma tutela antecipada antecedente, já que ele não está fazendo ali por expressa vontade de obter uma estabilização, que ele então indique em sua petição, né, o seu real interesse com aquela demanda antecipada antecedente. É interessante isso. Maravilha! Aí, quanto debate. Quantas coisas que a gente vai são provocadas e a gente vai amadurecendo por aqui. E mais do que isso, né? Surgem os debates aqui e a gente vai começando a pensar no tema a partir daí. Mas, gente, eu queria agradecer imensamente tanto a Luísa como a Samene por terem aceitado o convite, por terem participado dessa edição. Como vocês duas já disseram, as duas estão em casa, né? Estamos aqui na Escola Superior de Advocacia, as duas são advogadas, e queria passar a palavra para a Luísa aí para se despedir das pessoas que estão nos assistindo agora na época da pandemia. A gente sabe que tem atividades que são síncronas, então tem gente assistindo a gente agora ao vivo, e também temos as atividades assíncronas, ou seja, essa edição vai ficar disponibilizada no canal da ESA no YouTube, e aí tem gente que vai nos assistir depois. Luísa, a palavra está contigo. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Adonias pelo convite, pela oportunidade. Acho que entre as vantagens da pandemia, digamos assim, né, se devemos olhar o lado bom, e esta vantagem é, sem dúvida, essa aproximação, essa proximidade maior que estamos tendo nesses eventos online, né? Acho que dificilmente eu teria essa oportunidade de conversar com os advogados na Escola Superior da Advocacia da Bahia. Então, eu fico realmente muito feliz por essa oportunidade, uma responsabilidade imensa, né? Conversar com vocês a respeito desses temas. Queria agradecer mesmo e parabenizar mais uma vez por esse projeto, que eu acho que é muito oportuno sempre que a gente pode aliar a academia e a advocacia, a atuação prática. Acho que a riqueza disso é muito grande. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Luísa. Samene. Meu coração está muito grato aqui, viu, Adonias? Estou muito à vontade com vocês. Foi um momento muito prazeroso, de muito aprendizado. A discussão foi muito boa, né? Então, eu queria agradecer a você, Adonias, por ser idealizador desse projeto, né? Sempre acompanhe depois, assincronamente, os debates das quartas-feiras. Queria agradecer também a companhia de Luísa, né? Eu acho que o debate foi muito bacana, é um prazer revê-la aqui virtualmente, né? E reitero as suas palavras. Talvez esse encontro não fosse possível, né? Se a gente não tivesse se nós não estivéssemos sendo obrigados a fazer dessa forma, né? Então, muito obrigada aí a todos também que nos assistiram pelo YouTube e os que vão nos assistir. Joia, obrigado, Samene, obrigado, Luísa. Queria agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo no YouTube, todo mundo que ainda nos assistirá, ok? Queria reiterar o agradecimento à diretoria da OAB da Bahia por tocar esse projeto aí junto com a gente desde maio, a diretoria da ESA da Bahia, minha querida amiga, diretora-geral da ESA, professora Thaís Bandeira. Queria agradecer também a Sara. Sara está aqui com a gente na sala aqui do Zoom. É ela que está cuidando hoje aqui da parte técnica, colocando a gente no ar no YouTube e tudo mais. Sara, obrigado. Sem você, a gente também não conseguiria aí realizar esse evento. Tá joia? Gente, na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro, 18 horas, a gente vai ter mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Espero rever todos. Luísa, um beijo, um abraço. Samene, um beijo, um abraço. Espero que tenham gostado do evento e agradeço por terem participado. Foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.